Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um podcast Papo de AZ, o seu programa semanal, e hoje nós temos o prazer de receber um convidado bem ilustre, o engenheiro agrônomo Hugo Luz, que tem formação acadêmica na UESB e atua aqui na região da Chapada Diamantina. E vamos trazer um tema que é assim de importância nacional e mundial, que é o café. Quem não gosta de tomar um cafezinho, principalmente de manhã ou num dia frio? Hugo, meu amigo, seja muito bem-vindo ao podcast Papo de AZ. Fique à vontade, a casa é sua. Uma boa noite. Um prazer ter você aqui. Boa noite, Azenilton. Boa noite a todos que nos assistem aí. Agradeço o convite, né? É uma satisfação poder falar um pouquinho sobre cafeicultura, né? Que foi um dos cenários que eu mais me dediquei, né? Durante a minha formação, né? Como engenheiro agrônomo e principalmente por ser uma das principais atividades econômicas aqui, né? Do município de Barra do Estiva. Então é muito bom falar um pouquinho, principalmente aos pequenos e médios produtores, né? Que é o maior parque cafeiro da nossa região, ela é voltada para pequenos e médios produtores. Então, é uma satisfação grande estar aqui, tentando dividir, compartilhar, né, um pouquinho desse conhecimento que nós temos aí ao longo desses anos com a cafeicultura. Para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua história, como você pensou em ser engenheiro agrônomo? Já era um sonho ou foi alguma coisa assim que surgiu casualmente em sua vida? Conta para nós um pouquinho da sua história. Oh, maravilha, vamos lá. É, os meus pais, né, os avós também, tanto paterno quanto materno, já eram produtores de café, né, pequenos produtores aqui no município de Barra do Estiva. E a minha infância sempre foi em contato com o campo, né? Então, passava as férias na roça e esse contato direto ali, tanto na parte dos meus avós, né, maternos e paternos, produtores de café aqui na região, com a agricultura aí há mais de 30 anos, né, trabalhando com cafeicultura. Então, eu cresci nesse meio e, naturalmente, isso me incentivou, né? Então, após a conclusão do ensino médio, eu me graduei, né, em engenharia agronômica pela Universidade Estadual, a UESB, e após a conclusão, eu sabia, né, que eu queria trabalhar com cafeicultura. E me apareceu uma oportunidade de trabalhar em Minas, tá? A gente sabe que hoje é o maior estado produtor de café do país, né? Bastante tecnologia. Então, foi lá onde eu adquiri a maior parte dos meus conhecimentos, foi no estado de Minas, né? Trabalhei lá por cerca de 7 a 8 anos aproximadamente, e depois segui aqui para minha região, né? Abasteci de conhecimento, poder compartilhar, como eu já faço hoje, né? Em consultorias a pequenos e médios produtores. Então, a história iniciou lá atrás, né, desde os meus avós, a paixão começou ali, e isso fez com que eu me ingressasse, né, com um destino maior para a parte da cafeicultura. A agronomia, de um modo geral, durante o estudo, a gente estuda bastante culturas, né, não especificamente o café, mas a gente trabalha com o HF de um modo geral, citricultura. E aí, nesse momento, eu já sabia o que eu queria. Então, durante a disciplina de café, por exemplo, a que eu mais me destacava, a que eu mais gostava, né? Então, tudo começou a partir disso aí. Mas o contato inicial foi desde a infância. E quando você percebeu que o café seria um setor assim estratégico para essa região aqui da Chapada Diamantina? Olha, nós sabemos que, falando hoje a nível nacional, né, o zoneamento aqui da região da Chapada Diamantina ela é muito promissora, tá? É uma região muito promissora para a produção de cafés, inclusive cafés de altíssima qualidade. Nós temos uma altitude muito favorável para isso, né? O clima favorável, o solo também é bastante favorável para isso. Esse conjunto, né, de atribuições a gente chama de o terroir da região aqui, então é muito favorável. Não apenas o município de Barra de Estiva, né, mas todo o nosso entorno vizinho aqui, como Ibicoara, Piatã, Mucugê, o distrito de Cascavel também ali. Então nós estamos em uma região muito promissora para a produção de café, principalmente cafés com alta qualidade, né? Então, sabendo desses conjuntos e desses atributos, a gente sabia do potencial que tinha, né? Quando a gente fala dessa cafeicultura da nossa região, houve uma evolução muito grande, melhorou bastante, principalmente em níveis tecnológicos, né? Então, o produtor ele tem ficado mais atento com isso e a gente está buscando melhorar cada vez mais isso aqui.
Hugo, você falou, na questão da qualidade e hoje é o que se preza em tudo, né, principalmente na agricultura e nessa questão tão competitiva que é o setor do agro. Qual a diferença, assim, principal que você nota em relação ao café lá de Minas para o café da Chapada? Olha, Azenilton, nas áreas que eu tive a oportunidade de trabalhar, eu trabalhei um pouco no norte de Minas, né, trabalhei um pouco no sul de Minas também. O estado é enorme, então as características climáticas são bem diferentes, né, mas de um modo geral, é uma cafeicultura muito mais empresarial, né, um pouco diferente da nossa região. Nós temos grandes propriedades aqui na região também, né, uma cafeicultura 100% empresarial. Tive a oportunidade de trabalhar em uma fazenda aqui na região, né, que comercializa café com mais de 9 países, a Europa, a Ásia, a própria América, e isso também, trouxe grande vantagem para mim. E aí, só dando sequência na sua pergunta, é exatamente isso, esses atributos, tá, e faz com que o café da nossa região seja diferenciado. Nós temos uma altitude, nós temos lavouras aqui implantadas de 900 a 1.250 metros, tá. Então, quando nós vamos olhar na maioria dos concursos, tanto a nível nacional quanto a internacional, as lavouras, os cafés premiados estão normalmente nessa faixa de altitude, tá? Não é uma regra, tá? Existem exceções com isso, mas a maioria dos prêmios das lavouras que foram premiados, dos cafés premiados, eles estão nessa altitude, com essa condição de clima muito parecido que nós temos aqui na nossa Chapada, tá? E isso é um diferencial para qualquer produtor. Você falou em premiação, quando o café da Chapada é premiado, o que isso representa na prática para o produtor e para a economia local? Olha só, isso é muito importante, é pertinente a todo produtor, né? Falando especificamente aqui de Barra da Estiva, nós temos muitos produtores preocupados com o volume, mas infelizmente a gente não consegue agregar muito preço no volume, tá? Nós temos ali alguns produtores, falando a nível de qualidade, hoje o destaque maior vai para a cidade de Piatã. Nós temos produtores na região que já venceram o maior concurso de importância mundial, né? O Cup of Excellence, que é um concurso a nível mundial. Nós temos produtores aqui, e isso, de alguma forma, traz uma visibilidade muito grande para todo café, né? Então, nada impede de qualquer produtor poder criar sua própria marca, poder usar esse prêmio como um marketing também para agregar valor, né? Nós temos concursos aqui também, internos aqui da própria região, algumas secretarias de agricultura fazem isso, muito importante esse trabalho, que algumas prefeituras fazem, e isso, sem dúvida, traz uma visão, né, diferenciada para empresas que querem negociar esse café, né? Eu conheço muito produtor aqui da região que já vendeu uma saca de café por 5 vezes mais caro para algumas cafeterias aí, né? De algumas capitais. Então, esses prêmios, ele não beneficia apenas o produtor que ganhou, né? O vizinho também, isso estimula naturalmente. A gente está falando de um valor agregado muito alto, né? Quando esse prêmio ocorre. Então, todos vencem, né? Todos ganham com isso. Hugo, você concluiu seu curso em que ano? Eu concluí em 2015. Eu concluí em 2015, né, o meu curso. Ainda durante a graduação, né, principalmente em períodos de férias, eu já conseguia prestar alguns serviços aqui para produtores, para parceiros aqui, né, da própria região. Já detinha o conhecimento da cafeicultura, na vivência mesmo, ainda não com formação acadêmica, mas durante a nossa vivência. E, e isso fez com que eu conseguisse, né, prestar algum trabalho com alguns produtores aqui da região, mas foi basicamente dessa forma que começou a acontecer, né. Hoje eu tenho bastante consultorias aí, divido o trabalho, né, que eu presto hoje também, com outra empresa, então o tempo acaba ficando um pouco curto para tanta demanda. O que mudou, né, nas variedades, que o pessoal plantava antigamente? A gente sabe que a tecnologia avançou, mas em termos de muda, de resistência, né? O que mudou de anos atrás para agora, que melhorou, vem melhorar? Acredito que principalmente a produção e a questão das pragas, né, de resistência melhor às pragas. Perfeito, perfeito, muito bem observado. Olha só, a cafeicultura ela, como qualquer ramo da agricultura, né, como qualquer cultura, ela enfrenta altos e baixos. Nós estamos em um momento da cafeicultura agora muito promissor,
né? Nós estamos vindo aí de 2 anos seguidos praticamente de excelentes preços. Nós sabemos que esse preço é muito difícil que ele se estenda por anos a fio, né? É um preço que ele tem muita relação com o que aconteceu no Vietnã, né, que é um grande produtor de café, e isso naturalmente mexeu no comércio, né? É uma commodity, ele é cotado na Bolsa de Valores, e isso afetou, de um modo geral, os estoques, tá? E o Brasil, ele sempre se destaca nessa produção por ser o maior produtor. Então, isso foi só uma sequência do que a gente está falando aqui, mas voltando para a tua pergunta, há uns 8, 7 anos atrás aqui, as variedades que existiam, né, Catuai e Mundo Novo, né, são variedades de café que existiam. Se nós pegarmos aqui, eu acho que no meu entendimento, nas minhas visitas, no meu aprendizado, foi a maior tecnologia que aconteceu na cafeicultura, foi espaçamento, né, a densidade de plantas por hectare. Nós tínhamos ali na década de 80, até próximo da década de 90, um estande de plantas que trabalhava, Zenilton, com 3.000 plantas por hectare. E poucos anos depois, de lá até 2018, a produção quadruplicou. E não houve introdução de tantas variedades. Até existia, mas mais de 80% do parque cafeeiro era formado de Catuai e Mundo Novo. Mas a grande virada de chave foi o espaçamento. Nós saímos de 2.500 plantas por hectare para 5.000 plantas por hectare. Então, eu consegui ocupar uma área foliar dentro de uma mesma área, né? Então, isso trouxe uma rentabilidade muito maior. E os produtores do município, a gente nota que eles têm melhorado muito com relação a essas adequações, né? Isso é uma tecnologia, e olha que nós não estamos falando de nenhuma descoberta absurda, nós estamos falando apenas de aumentar o número de plantas por hectare, né? Quer dizer, saímos de 3.000, 2.500 plantas para 5.500. E isso fez com que a produção desse um salto absurdo. E os produtores, né, enxergam muito isso. E como o momento na cafeicultura, financeiramente, ele é bom, os produtores têm que aproveitar esse momento para tentar renovar parque cafeiro antigo. Se puder irrigar, tiver como irrigar, fazer projeto de irrigação, porque nós estamos no momento das vacas gordas agora. A cafeicultura está vivendo isso. Mas ninguém tem segurança que isso vai se estender por 5, 6 anos, né? É muito delicado, entende? Então, voltando a gente falar das variedades, nós temos variedades, sim. Nós temos uma região, por exemplo, Azenilton, muito favorável à ferrugem. Ferrugem é uma doença fúngica que ela pode afetar uma produção em mais de 25%, 30%. Nós temos variedades imunes à ferrugem, né? SH3 é uma variedade imune à ferrugem. O próprio arara aqui, o arara é uma variedade hoje praticamente com tolerância muito alta à ferrugem e já está sendo muito implantada na região, né? São variedades que eu estou citando aqui. Eu volto a falar aqui de resistência e chamo a atenção para um dos piores vilões da cafeicultura, que são nematóides, né? São vermes de solo, são microscópicos, né? A gente não enxerga a olho nu. E hoje nós temos variedades que conseguem sobreviver tranquilamente com a presença de nematóides, coisas que as variedades convencionais não conseguiriam sobreviver, né? Então, o nematóide é um vilão invisível e hoje nós temos tratamentos exclusivamente com variedade. Não estamos falando de alto custo, de produtos, né? O manejo para nematóide, ele é caríssimo, ele é muito caro, e na maioria das vezes não se consegue uma eficiência 100%. Então, a melhor situação seria a variedade resistente. Hoje nós temos variedade muito resistente, temos variedade resistente à seca também. Inclusive, eu presto assistência na região ali de Jussiape, né? É uma região um pouco mais quente que a nossa, e isso, justamente lá a gente trabalha com variedade resistente à seca e o produtor consegue produzir muito bem. Então, hoje, a tecnologia está muito importante junto ao produtor. Você traz uma situação bem interessante, Hugo, porque assim, a gente aqui na região são formados por pequenos produtores e muitas vezes ele age por conta própria, sem uma assistência técnica, e é importante a procura por um engenheiro agrônomo, para o apoio técnico, exatamente para escolher as variedades na hora de plantar. Tem alguma variedade que você não recomenda de forma nenhuma para aqui, para a região? Olha só, perfeito, né? Inclusive, apenas contando um pouco da história aqui, alguns produtores de que eu prestava assistência a vizinhos desses produtores
diziam para mim que eles faziam assim há 30 anos e sempre deu certo. Mas começou a ver a lavoura do vizinho melhorar, e aí começou a entender, né, que o conhecimento que ele detém, claro, nunca vai ser desprezado, né? Conhecimento adquirido aí na labuta, na lida, né, diária, nunca vai ser desprezado. Mas instituições de pesquisa, IAC, Embrapa, Procafé, essas instituições elas existem e fazem um grande serviço, né, à cafeicultura, à agricultura de um modo geral. Então é muito importante. Sobre variedade não indicada, isso é muito variável, Zenilton, porque dentro de uma mesma localidade, eu estou falando para você aqui de um raio de 15 quilômetros, eu já indiquei variedades em áreas que o produtor iria renovar, sabendo da existência desse nematóide que eu citei. Recomendei, por exemplo, o IPR-100, é uma variedade, tá? Que eu sei que tem resistência a nematóide. Em outra área, cerca de 10 quilômetros depois, era uma área muito exposta a vento. Ele queria, porque queria implantar um arara. Eu falei, olha, essa não é a situação mais recomendada para o arara, porque ele viu essa variedade muito produtiva em uma outra área próxima a ele, mas a condição, a exposição da lavoura, a ventos, então tudo isso pode interferir. Então, assim, eu digo que não é uma variedade que eu não indicaria. A situação de cada produtor que vai me dizer, né, a mais adequada para ele. Entende mais ou menos aí? Deu para entender sim, Hugo. E assim, só reforçando, a importância da assistência técnica, porque muitas vezes o produtor não compra mudas indicadas, né, mudas, Perfeito. e aí termina plantando e não plantando adequadamente para aquela região. Perfeito. Ó, nós estamos falando de cultura perene, nós estamos falando de algo que vai durar. Eu conheço lavouras, eu não era nascido, eu conheço lavouras de 40 anos de idade, produtivas, né? Até hoje produtivas. Então, imagine você, com o custo alto que estamos hoje, fazer a implantação de uma lavoura com a variedade inadequada, num local que não aceitaria aquela variedade, errar na adubação de plantio, não fazer uma correção no momento que você tem a oportunidade, né? Que seria o momento da cova aberta ou do sulco. Temos trabalhado muito com suco de plantio, né? Diferente da cova. E é o único momento que nós temos de colocar, por exemplo, um nutriente muito importante para a cafeicultura, cálcio e magnésio. É o momento mais importante que eu tenho de colocar cálcio e magnésio em profundidade. Eu falo isso para a cafeicultura, mas isso se estende também à citricultura, à fruticultura de um modo geral, né? E aí, puxando um pouquinho, nós temos uma área muito grande hoje de laranja poncã aqui na região, tá? Então, é só um exemplo de que a gente tem que tentar errar o mínimo possível na implantação de uma cultura perene. Né? Uma lavoura bem implantada, você vai poder desfrutar dela por 30, 40 anos. Ao mesmo tempo que, se ela for mal implantada, você vai enfrentar 30, 40 anos com problema nessa mesma lavoura. Então, cultura perene requer máxima atenção, principalmente na implantação. Não dá para errar, né? Com certeza, Hugo. E assim, Hugo, o que você percebeu nessas assistências que você presta, nessa consultoria? O que você percebeu na mentalidade do produtor, assim, que há 20 anos atrás tinha com hoje? O que mudou, de fato, assim, na percepção do produtor? Olha, na verdade é o seguinte, normalmente nós temos, né, dentro dessas famílias, desses produtores, um filho ou um sobrinho, pessoas mais jovens que buscaram essa assistência, fizeram a implantação e deu certo, né? Trabalharam de forma diferente. Eu citei para você aqui sobre o espaçamento, né? Esse espaçamento já foi mudado até por um jovem, né, da própria família. O filho, por exemplo, resolveu plantar uma área e dentro dessa área ele já buscou uma variedade diferente. Ele conseguiu irrigar a lavoura, ele conseguiu colocar um espaçamento com a densidade de 5.000 a 6.000 plantas por hectare e com 2 anos ele conseguiu uma produtividade de mais de 50 sacos por hectare, provando que ali ele pagava todo o custo de investimento de uma área que, às vezes, numa cafeicultura mais tradicional, não se conseguiria fazer isso numa primeira safra. Então, resumindo, foi preciso mostrar primeiro o resultado na prática para que ele pudesse entender isso, né? Então, foi através de resultados mesmo. E outra situação é que a gente percebe que, por exemplo, antigamente se falava muito em produção, produção, tem que produzir, produzir. Hoje tem mais a questão da qualidade, que é exatamente essa preocupação de procurar o seu Uhum. trabalho, procurar a consultoria de um agrônomo. O que provocou essa virada de chave na mentalidade, na cabeça do produtor?
Ó, hoje, a comercialização de café hoje, infelizmente, o produtor, por não conhecer muito, ele acaba ficando refém, né, de atravessadores. Eu acho que a gente pode até falar um pouquinho à frente, né, da importância de associações, cooperativismo. Isso funciona, né, muito bem, isso traz muitas vantagens financeiras, né, para o produtor. Estar organizado em associação, estar cooperado, né, ajuda muito. E é exatamente isso, o produtor às vezes acaba cansando de ficar refém, né, porque quando você leva esse café, às vezes para uma local, eu posso citar o exemplo aqui de Vitória da Conquista, você consegue agregar 50, R$ 100 em cima de uma saca. Às vezes o café até tem qualidade, mas infelizmente o comércio local não valoriza. Então o produtor começou a entender isso, e o trabalho começa lá no pós-colheita, né? Logo após a colheita. Eu conheço muitos produtores que a gente lava o café para poder tirar o boia. O que é o boia? Seria aquele café que não granou direito, ou foi afetado por uma broca, né? O próprio nome já diz boia, ele joga na água, então todo aquele café que boia, ele retira, que seria aquele café de qualidade inferior. Então, o produtor que já conhece esse processo de pós-colheita, ele sai na frente, né? Ele conhece o café, conhecer a mercadoria que ele tem é o diferencial que foi o diferencial nessa virada de chave, né? Para aprender a comercializar melhor. Não basta produzir, é preciso também saber vender, apesar dessa dificuldade. Porque quando a gente fala de pequeno produtor, imagine um produtor que produz 50 sacas de café por ano, né? É um produtor médio, pequeno a médio. Como que esse produtor vai transportar essa mercadoria dele até Vitória da Conquista, né? É um volume pequeno. E aí eu chamo a atenção para a organização de uma cooperativa, né? Ela é trabalhosa, mas quando ela se consolida realmente, ela traz muito resultado, pois eu vi funcionar muito bem isso em Minas, né? Grandes cooperativas aí, e naturalmente isso traz um peso para o município, né? Um grupo de produtores organizados em cooperativas. Aí a gente volta para aquela questão lá atrás, quando você me perguntou qual a importância de quando um prêmio desse, né, que um cafeicultor recebe, então isso traz aí uma visão de mercado para quem tem interesse nesses cafés. Hugo, você falou sobre já a implementação de tecnologias que já está vindo e é uma realidade aqui na nossa região. Mas qual foi a técnica que mais impactou, a tecnologia que mais impactou? Você já falou da questão do aproveitamento da quantidade de mudas. Tem alguma cidade que tem, por exemplo, talvez a colheita mecanizada, alguma coisa do tipo? Perfeito. Olha só, nós falamos aí, né, da densidade de plantio, número de plantas por hectare. Isso, sem dúvida, foi um dos marcos principais, né? Não só para a cafeicultura do município, mas para a cafeicultura nacional, né, de um modo geral, número de plantas por hectare. Falamos um pouquinho das variedades, né? Foi uma outra tecnologia muito importante também, as variedades. Mas eu considero, Azenilton, é a mais simples, que existe há centenas de anos, mas foi a mais importante. O produtor começar a entender que antes de pensar numa variedade produtiva, numa irrigação, ele precisa trabalhar primeiro a fertilidade do seu solo. E falando de fertilidade do solo, hoje os produtores, pelo menos os que eu presto assistência, os que eu trabalho, que eu tenho contato, aprenderam a usar calcário, né? Então, assim, nós estamos falando de uma coisa arcaica, mas uma coisa que traz um resultado absurdo na agricultura. Não é usar de forma desenfreada, né? Mas eu digo embasado em uma análise de solo. Então, tudo isso, né, que eu citei, eu acredito que essa tecnologia de aprender a trabalhar melhor uma correção de solo foi o grande diferencial. Porque não adianta eu trabalhar com a variedade mais produtiva que existe hoje, o melhor projeto de irrigação, se eu tenho um solo ruim, eu tenho um solo mal corrigido, eu tenho um solo que não foi feito aprofundamento de cálcio, fósforo, magnésio. Então, o produtor se tecnificou bastante nessa questão de insumos e fertilidade de solo, né? Nós estamos falando de calcário, é um insumo barato, e quando eu inicio qualquer consultoria em qualquer lavoura, em qualquer situação, e eu vou olhar o histórico, normalmente o produtor usou calcário há 5, 6 anos atrás ou nunca usou. E aí nós partimos para uma análise de solo, que é uma coisa simples também, um valor assim irrisório no resultado que traz, olhar assim com uma acidez absurda. Então, ele poderia usar o melhor insumo do mundo que essa planta não iria absorver. Então, nós estamos falando de uma coisa simples, o uso do calcário, o uso do gesso. Eu considero uma das maiores tecnologias que os produtores estão começando a entender a importância disso, né?
E aí você comentou um pouquinho no final da sua pergunta sobre essa cafeicultura, essa colheita, né, e tudo mais. Como eu disse, nós temos grandes propriedades aqui em cima, na região aqui de Mucugê, de Biquara, né, que são praticamente 100% mecanizadas, inclusive nas primeiras safras, né? Por que a gente fala primeira safra? Porque o café ainda possui uma estrutura pequena, né? Então já existem máquinas adaptadas para colher. De um modo geral, a nossa topografia, falando aqui de Barra da Estiva, ela não é tão favorável, né? Nós temos lavouras um pouco acidentadas, com espaçamento, às vezes, muito adensado, que não permite nem a passagem de um trator cafeeiro. Então, tudo isso dificulta um pouco. Mas é possível, sim, fazer mecanização ou semi-mecanizar, uma vez que a mão de obra hoje é o maior custo de produção, é o maior gargalo que nós temos. Eu costumo dizer o seguinte: o grande produtor, o grande mesmo, ele mecaniza. O pequeniníssimo produtor, ele entra na colheita com a família. E o médio produtor faz o quê? Ele não tem recurso suficiente para mecanizar, a mecanização é um pouco caro, e a mão de obra está cada vez mais complicada. Então, eu costumo dizer que hoje o médio produtor é quem mais sofre um pouco desse cenário aí. Hugo, você traz pontos importantes da questão da produção do café na Chapada. Hoje, como você percebe quando você presta consultoria, que eu acredito que para além da técnica para o cultivo e para a preservação, o controle, você também provavelmente deve prestar algumas dicas de como o produtor pode gerir essa produção. E aí você cita muito bem a questão da importância de uma associação que teria o acompanhamento de venda, de saber o melhor momento, procurar o melhor preço. Como você vê hoje os produtores, como eles se organizam? Sua maioria, vende para esses atravessadores ou tenta um contato mais em alguma outra região? Como é que essa produção sai daqui? Olha, Zenilton, a maior parte dos produtores, né, principalmente os que eu lido aqui, eles fazem essa comercialização através de atravessadores aqui da região mesmo, né? Até então, quando queríamos fazer a prova do café, né, que a gente chama da prova da xícara, teríamos que enviar para a Conquista ou para Brumado. Hoje, em Barra da Estiva, nós já temos esse trabalho sendo prestado por alguns corretores aqui, né? Prova o café, classifica o café, né? Então, o café ele uma commodity que ele é classificado, né, de acordo com a sua qualidade ali, mas a maioria dos produtores comercializam de forma particular. Produtores maiores, né, produtores que colhem acima de 500 sacas por ano, eles já conseguem negociar ali no mercado de Vitória da Conquista, que já é um mercado um pouco mais competitivo, né? Nós já temos grandes corretoras internacionais ali em Vitória da Conquista, então você já consegue com um preço mais competitivo. Eu lhe confesso que muitas das amostras que nós verificamos aqui, essas mesmas amostras eram enviadas a corretores de Vitória da Conquista e nós chegamos a entender diferença de preço de mais de R$ 100 por saca. Então imagine o produtor, né, que consegue 100 sacas de café, ele perder R$ 100 por uma negociação mal feita, né? Então, assim, isso é muito complicado. Então, eu vejo a criação de uma associação, né, de uma cooperativa, uma forma de resolver esse problema. Porque, assim, o pequeno produtor não consegue entregar 50 sacas de café, concordo. Mas 30 produtores com 50 sacas de café, a gente consegue levar esse café para o sul de Minas, para o interior de São Paulo, né? Então, acaba ficando viável. É trabalhoso, a formação de associações não é nada fácil, né? Ela é um pouco burocrática. As pessoas que ficam à frente têm que ser pessoas de extrema responsabilidade, uma vez que envolvem altíssimos valores. Então, é um gargalo poder fazer funcionar. Esse início não é muito fácil, mas o pontapé inicial precisa ser dado, né? O produtor precisa parar de perder dinheiro nessas comercializações internas aqui, porque é uma diferença grande, né? Então, se a gente está falando aqui de R$ 100 por saca de café, que o produtor deixa de ganhar, ele perde ali 2, 3 adubações no ano apenas com essa diferença de preço, né? E nós estamos em um momento, como eu disse, nós estamos em um momento bom da cafeicultura, o clima está ajudando, tudo está apontando para uma safra boa, né? Inclusive no nosso município também está tudo indicando uma safra boa. Estamos em um momento chuvoso, tivemos chuvas em novembro, tivemos chuvas em dezembro.
Agora, em janeiro também, estamos tendo chuva, né? Então, tudo tá se confirmando para uma boa safra. Então, é mais ou menos por aí. O desafio que os produtores têm enfrentado, né? Porque assim, o clima está ajudando, tem a questão de preço também que está bom, mas o que você percebe que os produtores ainda enfrentam como dificuldade no dia a dia? Azenilton, eu acho que isso é quase que universal, né? Na agricultura, é a mão de obra, tá? A mão de obra, ela está cada vez mais delicada. Essa está sendo a maior dificuldade, né, dos produtores de um modo geral. Mas aí, associada a isso, aí, inclusive, a gente volta até um pouco. Quer dizer, aquele produtor de 20 anos atrás, que tinha uma cabeça um pouco fechada, ele se vê obrigado a buscar tecnologias, né? Ele se vê obrigado a buscar tecnologias, seja no controle do mato, seja numa adubação mais eficiente, né? Porque se a gente for falar hoje eu consigo limpar uma lavoura de 30 mil pés de café 100% na enxada. É difícil essa mão de obra para isso, né? Então, o produtor se viu meio que obrigado a buscar essas tecnologias, né? No controle de mato, no controle de praga e doença, e a ser mais eficiente nas adubações. Então, o gargalo, sem dúvida, continua sendo o período de mão de obra no momento da colheita, tá? Esses preços agora do café, naturalmente, é um momento onde o diarista, onde o trabalhador consegue um valor até interessante. Nós temos pessoas aí, né? Inclusive aqui no nosso município, pessoas que vêm da região da Caatinga, passa aqui um período de 2 a 3 meses e conseguem levar um dinheiro para passar o resto do ano praticamente, né? Então é um momento que essas pessoas acabam vindo para a região, né, e conseguem trabalhar durante esses 3 meses, levantar um bom recurso aí nesse momento. Realmente a mão de obra ela está cada vez mais escassa, né? E aí a importância do investimento na tecnologia para tentar suprir essa carência na mão de obra. Uhum. Hugo, a gente está falando da chuva e o clima tá ajudando, com certeza, é um período de muita chuva aqui na nossa região, mas a gente não pode deixar de falar dessas mudanças climáticas que a gente está enfrentando, né? Sol extremo, às vezes chuva demais. Como o produtor pode se adaptar nesse cenário de mudança climática? E aí eu gostaria de ouvir de você sobre um pouquinho sobre como a gente está, a região aqui está de água, como está nossos reservatórios, nossos lençóis freáticos aí. Olha, é importante, né? A gente não pode deixar de considerar isso. As mudanças climáticas, elas, apesar de existir muita controvérsia sobre mudanças climáticas, né? Há muita pesquisa de todos os lados, tanto favorável quanto contra isso, mas a gente sabe que é uma realidade. O clima está diferente, nós não temos mais aquela. Eu falo isso ainda lembrando como criança, né? Na época, nós tínhamos assim, o período de chuva ele era muito bem definido, o período de seca ele também era muito bem definido, sabe? Era praticamente assim, sabíamos quando ia chover, sabíamos quando era quente, sabíamos quando poderíamos plantar, né? E hoje nós não temos mais essa segurança, né? A agricultura, como dizem, é uma empresa a céu aberto, então está cada vez mais complicado, né? E é uma realidade, o produtor ele já enfrenta isso. E falando em tecnologias que a gente pode lidar com isso, quando eu falei lá atrás do parque cafeeiro, né, que hoje, por exemplo, mais de 80% das lavouras cafeiras do país é Catuai e Mundo Novo. São variedades, por exemplo, que não possuem uma resistência ao estresse hídrico, né? Então, se nós estivéssemos falando hoje de plantar café em uma região um pouco marginal, né, uma região que não é tão apta por conta de regime hídrico, chove pouco, nós já teríamos variedades para isso. Já teríamos variedades, né, mais resistentes para poder. Eu posso citar o Asa Branca, os próprios IPRs, né, que tem uma característica muito interessante, é esse estresse hídrico. Falando de alta radiação solar, né, e durante o momento de alta incidência solar, principalmente no período de granação do café, que é aquele enchimento do fruto, né, vamos dizer assim, isso acaba afetando muito essa granação do café, afeta muito a produtividade. E uma tecnologia que ajuda bastante, isso já existem trabalhos, né, provando isso, é o uso de protetor solar na cafeicultura.
Então, isso funciona como filtro mesmo, e essa incidência solar é meio que refletida, funciona como um protetor térmico exatamente na folha. Então, nós temos, Azenilton, muita tecnologia para essa situação. Mas a preservação por parte do produtor também é muito importante, tá? Muitas áreas na qual eu visito, nós observamos produtores que têm nascente, têm um córrego próximo, sempre protegido, sempre com aquela área de APP, né? Então, o produtor rural ele também é consciente disso, dessa importância de preservação, mas a mudança climática, eu acredito que ela é uma realidade e a gente precisa estar preparado para lidar com isso, pois basta a gente tentar observar como era aí há 20 anos atrás, a regularidade das chuvas, né? E hoje nós não tivemos. Nós podemos citar, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, na verdade, que a gente conhece como o famoso período das águas. Essas chuvas não ocorreram no período das águas, elas vão acontecer 2 meses depois. Então, assim, o clima não está mais estável com o período definido, né? Tem variado muito. E acredito sim que isso tenha muita relação com mudança climática. E vamos falar um pouquinho sobre linhas de créditos. Tem muitas linhas de crédito disponíveis para os produtores para fazer uma adubação, para melhorar sua lavoura, aumentar a quantidade de mudas plantadas. É fácil a linha de crédito? Perfeito, Azinho. Nós temos, existe em si incentivo, né? Existe muito incentivo por parte de instituições, né, para poder subsidiar o produtor, seja no período de colheita, seja, como você citou aí, no momento de adubação, né? Hoje, uma das grandes burocracias é que a parte de documentação precisa estar tudo regularizada, né? Essa parte de cadastro ambiental rural, essa parte de regularização de um modo geral, isso é importante, né? Que os produtores estejam com essa documentação da área, que a sua área de reserva esteja mapeada e catalogada. Então, toda essa documentação estando ok, não há dificuldade nenhuma para o produtor conseguir esse recurso. Inclusive, existem linhas de crédito onde você pega um determinado valor e paga menos daquilo, na verdade. É um incentivo muito bom. Existem essas linhas de crédito para pequenos, né, mini produtores ali, do Banco do Nordeste, por exemplo, que eu acho muito interessante esse incentivo. E eu conheço muitos produtores que conseguiram estruturar a sua pequena propriedade através disso, seja através de um terreiro, seja através de um pequeno despolpador, né? Então, numa renovação de lavoura, né, como eu citei, é um momento importantíssimo para se pensar em renovação de lavoura, porque agora que o preço está bom, eu vou arrancar uma lavoura. É justamente nesse momento que você tem que pensar em uma renovação de lavoura, quando a coisa está boa, porque renovação de lavoura é caro, né? Custa caro. Além da implantação, existe o custo da erradicação, né? Você precisa arrancar aquilo. Então, nós estamos em um bom momento para poder rever essa renovação de áreas, né? Dentro da propriedade. O produtor enxergar que esse é o momento de renovar, de fazer poda, justamente no momento em que as condições de preço estão favoráveis para o produtor. Você tocou algumas vezes sobre a questão da cooperativa. Aqui na região tem cooperativas e associações. Aqui na região tem alguma associação, alguma cooperativa que está em pleno funcionamento? Olha, elas funcionam muito mais ali na teoria, né? Quando a gente vai entender realmente na prática, ainda falta se organizar melhor. Eu conheço em Piatã, essas organizações funcionam um pouco melhor, né? Os produtores são mais unidos, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que essa cafeicultura aqui, se a gente for comparar hoje o nível de investimento tecnológico do produtor da região de Barra da Estiva com a região de Ibicoara, o distrito de Cascavel, nós estamos levemente atrás, tá? Eu vejo que o produtor daquela região ele investe um pouco mais, naturalmente ele tem mais recurso, ele colhe mais recursos da sua lavoura, né? Justamente por conta desse investimento. E como eu te disse, em Piatã eu vejo funcionar, né? Algumas dessas organizações entre produtores, inclusive no ato de comercializar o café, eles saem na frente quando eu vou comparar com o produtor que vendeu isoladamente aqui para atravessador, né? Então, eu vejo que isso faz a diferença, sim, Azenildo, sem dúvida. Tocou em Piatã, Hugo. E qual é as premiações que o café lá daquela região costuma ganhar? Olha, Zenilton, eu conheço alguns produtores, ele é uma referência mundial, por exemplo, seu Antônio Rigno, né? Possui cafeteria aqui no município de Vitória da Conquista, né? Ele ganhou
eu não me lembro exatamente o ano, mas é um concurso de nível internacional, né? É o Cup of Excellence. É um concurso assim que traz uma visibilidade absurda. Então, uma saca de café, às vezes ele consegue vender essa saca de café por 20 vezes mais caro do que o valor, né, eh, convencional aí de commodity. Então, agrega-se muito valor. Vários outros concursos ali nacionais, já temos produtores ali de Piatã também que venceram, inclusive no município de Bicoara também, conheço produtores que já venceram alguns prêmios, e a partir desses produtores outros surgiram. E é interessante, olha como a dinâmica da cafeicultura funciona. Não significa que se aquele talhão, aquela quadra, me fez vencedor de um determinado concurso, que no ano que vem aquilo vá se repetir, né? Então, assim, olha como funciona essa dinâmica. Naquele ano, o clima foi favorável, né? O volume hídrico foi favorável, a intensidade de luz, as adubações, tudo convergiram para eu conseguir aquela bebida perfeita, né? Que conseguiu ser pega na xícara. Às vezes, uma mudança de um determinado mês, uma diferença na umidade relativa do ar, a incidência solar, eu posso favorecer um vizinho que está ali do outro lado do vale, por exemplo. Então, essa questão da qualidade do café, ela é muito dinâmica, tá? E o diferencial dessas regiões, assim, tem a altitude. Nós estamos falando de uma cafeicultura produzida aí a mais de 1.250 metros de altitude, né? Coisas que a gente encontra aqui no Alto do Caparaó, em Minas, nessas regiões aí, né, de altitude maior. Como eu te disse lá no início, não é uma regra, mas a maior parte dos prêmios, tanto a nível nacional quanto internacional, a cafeicultura está sendo produzida a mais de 1.200 metros de altitude. Tá? Então, o diferencial do BRICS desse café é muito maior. E você consegue enxergar assim no café da Chapada, que vai se tornar assim reconhecido mundialmente como café especial? Você acha que a Olha, Chapada vai se consolidar? eu acredito sim, eu acredito. Primeiro, por já ser uma região conhecida mundialmente pelas suas belezas naturais, né? Eu acho que o produtor de café da Chapada Diamantina já sai um passo à frente pela região já ser conhecida no mundo, né? Por já existir esses cafés sendo comercializados na Europa, na Ásia, né? Na própria América, aqui também esse café América do Norte, ali, esse café é comercializado. Então, por si só, esse marketing ele já existe. Eu acho que o que precisa é a gente poder aproveitar melhor isso, né? Trabalhar um pouco mais após colheita do café. Como a gente falou, o volume, claro, o volume ele é interessante, mas se eu conseguir volume com qualidade, eu consigo agregar muito mais valor. Isso para o produtor sem dúvida um diferencial muito grande. Mas eu acredito que se nós seguirmos essa tendência que está hoje, da implantação de novas variedades, os produtores entendendo que não adianta expandir a área sem qualidade, sem assistência técnica, acredito que é muito promissor isso aí. Tá? Essa cafeicultura ela ainda promete muito nessa região. E qual as tecnologias, a importância da tecnologia? Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa na produção, né, no controle de praga, na própria controle ali do mato que fica no plantio. Mas, assim, como você enxerga essas tecnologias, assim, em termos de futuro na cafeicultura, que traga sustentabilidade para o produtor? Olha, é importante que o produtor entenda isso, né, e que se concretize, eh, vamos dizer assim, a união, né, dessas tecnologias com a preservação, tá? A gente enfrenta situações dentro da agricultura. A agricultura, na maioria das vezes, ela é vista como um vilão, tá? E a gente sabe que não é bem por aí, né? O produtor rural, ele tem consciência do que ele faz, ele tem consciência de preservação, isso é muito importante. E eu falo aqui com muita propriedade, porque eu acompanho isso nos produtores e eu vejo que, apesar de tudo, eles estão preocupados. Quando você citou, por exemplo, no controle do mato, Azenilton, a gente pode falar aqui de uma tecnologia no controle do mato que é chamada de pré-emergente. O que é isso? É um herbicida que eu controlo, entre aspas, não é mato, eu controlo a semente antes dela emergir. Então, é como se eu reduzisse o meu banco de semente.
A maior preocupação dos meus produtores são: "E Hugo, isso não vai afetar o solo? Isso não vai matar", assim, eles até usam um termo brincadeira, "isso não vai matar os organismos do solo, as minhocas, não vai matar a microbiota?" Eu falo: "Não, isso não vai acontecer". Então, assim, eu vejo que apesar disso, apesar da tecnologia existir, por trás sempre existe essa preocupação de preservação, né. E essa tecnologia que eu citei para você, por exemplo, qual o maior gargalo hoje para uma lavoura em formação, até o seu primeiro ano de idade, se chama mato, né. Então o uso do pré-emergente, que é uma ferramenta que eu posso usar com o cafezinho já implantado, isso é fantástico. Uma vez que o uso da enxada, como eu te disse, está cada vez mais delicado pela ausência de mão de obra. Então, essa tecnologia ela está sempre atrelada a esse senso, né, de preservação do produtor. Eu acho muito interessante isso. Você trouxe um pouco sobre a questão dos jovens, né, os filhos dos produtores, os netos dos produtores. Eles estão enxergando o café como uma oportunidade de permanecer no campo? Perfeito, com certeza. Eu conheço hoje, inclusive, muito dos jovens que eu presto assistência hoje, já concluíram ensino médio, muitos deles preferiram tocar o negócio dentro da propriedade do pai, do avô, e preferiram fazer isso do que sair para estudar, né. É uma opção, né, a cafeicultura. Os preços, como eu te disse, está atraindo bastante, né. A gente sabe que a agricultura ela é muito dinâmica, isso pode oscilar. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 2 anos, né. Se alguém soubesse, estaria bilionário agora, né, com essa visão de preço do café. É muito dinâmico isso, mas eu vejo sim que há uma permanência maior no campo, né, há uma permanência maior. Por exemplo, não tem como nós compararmos aqui um produtor, um pequeno produtor, um jovem produtor, que trabalhe com 1 hectare de café, nós estamos falando de uma área de 100 por 100, né, esse produtor que tem e que conseguir fazer uso dessas tecnologias que a gente citou aqui, com espaçamento adequado, com variedade adequada, se possível ainda irrigado, a rentabilidade que esse produtor consegue, nós estamos falando de uma renda aí de aproximadamente 4, 5 salários mínimos por mês. Então, dificilmente ele vai conseguir deixar o campo, né, para poder trabalhar de forma, vamos dizer, convencional aí, de carteira assinada. Então, dificilmente ele vai deixar o campo para poder fazer isso. É isso, Hugo. Bem interessante essa abordagem sua. E fazendo um trocadilho aqui, vem trazer luz a esse nosso bate-papo, fazer um trocadilho com a sua assinatura. Maravilha, maravilha. Eu é que agradeço, viu? Beleza, meu amigo. A gente está caminhando para o nosso esse final dessa consultoria, eu vou chamar de consultoria, e quem vai nos assistir com certeza vai pegar muitas dicas com você e se ficar na dúvida, ficar curioso, pode entrar em contato contigo, com certeza. Eu acho que você vai atender. Eh, Nossos ouvintes é bem exigente, viu, Hugo? Bacana. Com certeza vai ter um ou outro aí fazendo pergunta para você depois. Maravilha, vai ser uma satisfação poder responder, né. Como eu te falei, eu vejo isso aqui de uma forma muito promissora, eu acredito que não tem como comparar. E eu falo até a curto prazo, a cafeicultura há 5 anos atrás, eu já vejo ela hoje de uma forma muito mais dinâmica, né. O produtor, quer dizer, produtor aqui da região saindo para conhecer áreas de Minas, para conhecer novas áreas, novas variedades, eventos, né. Aqui nós temos um evento, o Encontro Nacional do Café, que acontece ali, Barra do Choça. Nós temos produtores fazendo caravana para viajar, participar de congresso, coisa que até então não existia, né. O produtor vivia naquele mundinho dele, a produção dele, e repetia aquele ciclo. Hoje ele está buscando mais alternativa e eu acho muito legal isso. Isso é muito É. bacana mesmo, Hugo. E assim, abrindo sempre a mente para os horizontes e trazer melhorias para aqui, para Chapada. Meu Exatamente. amigo, a gente está caminhando para o final, mas eu vou fazer ainda umas duas perguntas para você. Tem olhado como engenheiro agrônomo e como alguém que vive a cafeicultura, você vive a cafeicultura desde quando você iniciou sua graduação. E assim, acompanha os produtores da Chapada no dia a dia.
como você enxerga o futuro da cafeicultura, né? Você já falou que é difícil prever, mas assim, na sua opinião, daqui a 10, 20 anos, como a gente vai estar? Olha só, eu até fico preocupado do que eu vou falar aqui, porque é muito a longo prazo, sabe, Azenilton? Mas veja só, para 10 anos, a gente nota que o consumo do café ele está aumentando, né? De um modo geral, o consumo do café ele vem aumentando. Alguns acordos comerciais que aconteceu recentemente agora, ele é favorável ao produtor de café do Brasil, né? Alguns acordos que vinham se arrastando e agora aconteceu esse acordo comercial aí por parte do governo. Isso favorece um pouco o cafeicultor, né? Dá uma certa estabilidade, mas é aquela história, lei da oferta e da procura. E pode acontecer em algum momento, né, de super safras aí, tanto no país, tanto no Brasil, quanto nos demais países produtores aí, e a África, eh, no próprio Etiópia ali, que é um grande produtor de café. Então, alguma coisa pode acontecer, isso pode mexer no mercado, né? Então, isso é muito dinâmico. Mas se nós formos falar em estabilidade, né? Instabilidade, nós estamos falando de uma cultura, e eu falo isso aqui tranquilamente, que do investimento feito hoje, 60, 50, 40% é lucro, né? Na cafeicultura que nós fizemos hoje. E a gente sabe que para que isso também se decline assim para o abismo, não é da noite para o dia. Né? Isso depende de uma centena de outras coisas para poder influenciar negativamente no preço, a ponto de, vou chutar, nós estamos comercializando café hoje a 2.000, R$ 1.700, 2.000, 2.100, para do nada nós estarmos vendendo café a R$ 300. R$ 300 não paga o custo. Né? Uma saca de café hoje, no custo de produção que nós temos hoje, ela custa em média, claro que isso varia com tecnologia do produtor, com nível de investimento, né? Mas uma saca de café hoje, eu estou falando uma média, ela pode chegar a custar aí de R$ 500 a R$ 750. Né? Então, como que a gente vai voltar a vender café de R$ 300? Né? O produtor vai deixar a atividade. Mas essa segurança, eu vejo essa segurança, até dentro do que eu te falei, dentro desses acordos comerciais, isso dá uma tranquilizada para nós, né, produtores aí, porque com custo de produção não é possível vender café com menos de R$ 500, R$ 800 que não se paga. Então eu vejo isso promissor. Eu vejo o preço do café não como está agora. Naturalmente ele vai cair. A gente sabe que ele vai cair. Mas ainda assim vai ser competitivo. O produtor ainda vai ganhar dinheiro. Isso é Hum. bom, muito bom, Hugo. Com certeza, assim, incentiva novos plantios, né, novas Sim. técnicas, a busca por novas tecnologias. Eu lembro que quando eu comecei a vir aqui para Chapada, eu comecei, fiz uma rocinha de morango e assim, eu comecei a me interar muito sobre o que se produzia, porque eu gosto, eu sou curioso, quando eu vou Uhum. fazer uma coisa, eu gosto de entender. E aí eu fui no encontro com o pessoal de Barra do Choça, que também tem um café, café premiado, né, uma questão Uhum. de café. E aí a gente foi aqui numa região aqui com os produtores de lá. E na época, isso foi em 2018, eu acho, 2019, mais ou menos. E ele falava que quando o café chegasse a 1.000 a saca, que não abaixava mais não. Tomara, tomara. Tomara que não aconteça, né? E assim, de fato, quando passou, não baixou mais não. Realmente, ele tem se sustentado aí, né? Tem se sustentado no preço. Você citou Barra do Choça e eu me lembro aqui, isso há 20 anos atrás, eu me lembro ainda um garoto, uma das tecnologias que trouxemos aqui para a região foi o uso da grevilha, que é uma planta que é usada para sombrear o café, né? Isso ameniza as temperaturas de modo geral, faz ali uma proteção, né? Quando bem utilizada, ela traz vantagens. E eu me lembro que veio de Barra do Choça num encontro que ainda garoto eu participei. O secretário de Agricultura trouxe isso aqui para a região e se expandiu aqui de um modo geral, né? É muito interessante.
E assim, está tão próximo, né? E assim, a tecnologia, a técnica, é importante ter essa troca, né, de conhecimento. Com certeza. É. Hugo, meu amigo, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo. É assim, um prazer ter conversado contigo. Conheci um pouco da produção do café, um pouco de como funciona a dinâmica aqui do plantio. E com certeza nossos ouvintes vão gostar muito desse bate-papo. E assim, quem tem interesse, talvez plantar ou melhorar a sua roça, a produção, pode te procurar, né? Com certeza, com certeza. De alguma forma, nós vamos tentar ajudar com o mínimo, né? O mínimo que tiver ao nosso alcance, nós vamos tentar ajudar, com certeza. Pronto, beleza. E assim, você autoriza a gente colocar seu contato aqui para alguém que quiser essa consultoria? Perfeito, Azenildo, tranquilamente. Pode ficar à vontade, agradeço até por isso, tá? Pronto, a gente vai colocar o seu contato aqui no rodapé, seu Instagram também, para o pessoal te acompanhar. E se tiver alguma dúvida, quiser os seus conhecimentos, entrar em contato. Maravilha, meu amigo. Satisfação grande poder falar um pouquinho sobre cafeicultura. Muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado mesmo. E é isso aí. Em outro momento, qualquer outro assunto pertinente, né, relacionado à cafeicultura, vai ser uma satisfação poder voltar, né? Espero que quando nós voltarmos o preço ainda esteja o mesmo, Ou melhor, né? ou melhor, ou melhor. Com certeza, meu amigo. E eu vou te passar, Hugo, para as suas considerações finais, e aí você pode ficar à vontade, mas te deixo uma pergunta. Qual mensagem você deixa para o pequeno e médio produtor da Chapada que está apostando no café como caminho de desenvolvimento? Olha, eu acho que basta a gente dar uma olhada para a agricultura de um modo geral e nós tentarmos lembrar quantas vezes o produtor de tomate enfrentou altos e baixos, o produtor de pimentão, o próprio produtor de morango e quantas vezes o produtor de café enfrentou altos e baixos. Então, a estabilidade que a cafeicultura traz, ela é muito maior do que a maioria dessas outras culturas de ciclo rápido, não é? Então, eu vejo muito promissor, eu vejo um momento da gente realmente apostar nas tecnologias, nas novas variedades, na renovação de talhões, que são talhões mais velhos das propriedades, tá? Eu acho que esse é o momento, justamente onde o preço está bom, porque quando o preço está ruim, qualquer investimento ele precisa ser muito bem criteriosamente analisado, né? Então, essas renovações elas são caras. Então, é exatamente nesse momento que nós temos que colocar a casa em ordem. Eu costumo dizer que é o momento de colocar a casa em ordem, investir na estrutura da propriedade, né? Buscar essas variedades, essas implantações. Havendo possibilidade de irrigar, faça irrigação. A irrigação é um diferencial absurdo, né? No sucesso de uma lavoura. Então, como eu disse, eu vejo muito promissor ainda por muitos anos a cafeicultura, principalmente na região aqui, nossa Chapada Diamantina. Meu amigo, muito obrigado. Aqui as portas sempre vão estar abertas para você e com certeza a gente vai voltar a bater esse papo e assim trazer mais assuntos, né? A gente depois pode ver a questão da diversificação, me falar dos citros, como você citou, do Perfeito. próprio morango. E assim, foi um prazer, Hugo, bater esse papo contigo. Maravilha, agradeço também, tá? Agradeço, obrigado a todos que estão nos ouvindo e vamos estar à disposição para qualquer dúvida, mesmo a mais simples, não existe nenhuma dúvida que não tem importância, todas têm importância e eu vou tentar responder com a maior satisfação do mundo e que Deus nos abençoe. Grande Amém. Muito abraço. obrigado. Um abração, Hugo. Aos nossos ouvintes, o nosso muito obrigado. Curta, compartilhe esse verdadeiro conhecimento e não se esqueça de seguir o Hugo aí no Instagram para acompanhar o trabalho dele. Um abraço a todos, fiquem todos na paz e até o próximo episódio.